Você sabia que depois dos 60 anos, o seu fígado trabalha com até 40% menos eficiência do que trabalhava quando você tinha 30? E o mais assustador é que a maioria das pessoas nessa faixa etária continua mantendo hábitos do dia a dia que parecem completamente inofensivos, mas que na verdade estão destruindo silenciosamente esse órgão tão vital para a sua sobrevivência. Hábitos que você provavelmente repete toda manhã, toda tarde, talvez toda noite, sem imaginar o estrago que estão causando lá dentro. E hoje você vai descobrir exatamente quais são esses hábitos, por que eles são tão perigosos especificamente depois dos 60, e o que você pode fazer agora, ainda essa semana, para reverter esse processo antes que seja tarde demais. Porque quando o fígado pede socorro, ele raramente avisa em voz alta. Ele sussurra. E quando você finalmente ouve o grito, às vezes o caminho de volta já ficou muito mais longo. Se você tem mais de 60 anos, ou se você conhece alguém nessa faixa etária, seja um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um amigo querido, você precisa assistir este vídeo até o final. Cada minuto que você passar aqui pode representar anos a mais de saúde, de disposição, de presença junto das pessoas que você ama. Eu sou o Dr. João Moreira, especialista em saúde do fígado. Ao longo de mais de 2 décadas atendendo pacientes, eu vi com os meus próprios olhos o que acontece quando o fígado é negligenciado. E eu também vi, com enorme alegria, o que acontece quando as pessoas recebem a informação certa e decidem agir. Transformações incríveis. Vidas recuperadas. E é exatamente isso que eu quero para você. Se você quer proteger a sua saúde e a saúde de quem você ama, deixa aquele like aqui embaixo agora, para que mais pessoas recebam esse alerta tão importante. Antes de falar sobre os hábitos em si, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental, porque sem esse contexto, as informações que vêm a seguir não vão fazer tanto sentido. O fígado é o maior órgão interno do corpo humano. Ele pesa em torno de 1,5 kg, fica ali no lado direito do seu abdômen, logo abaixo das costelas, e ele é responsável por mais de 500 funções diferentes no organismo. 500! Nenhum outro órgão sequer chega perto desse número. Ele filtra o sangue, elimina toxinas, produz bile para ajudar na digestão das gorduras, regula o açúcar no sangue, armazena vitaminas e minerais, fabrica proteínas essenciais para a coagulação, metaboliza medicamentos e muito mais. É como se o fígado fosse ao mesmo tempo a fábrica, o filtro, o depósito e o sistema de controle do seu corpo. Tudo ao mesmo tempo. Agora pensa comigo, se esse órgão tão poderoso começa a falhar, o que acontece com todo o resto? A resposta é simples e assustadora, tudo desmorona junto. E aqui está o que ninguém te conta, com o envelhecimento, o fígado passa por mudanças estruturais e funcionais significativas. O fluxo de sangue que chega ao fígado diminui. As células hepáticas, os hepatócitos, se renovam com mais dificuldade. A capacidade de metabolizar substâncias, sejam remédios, sejam toxinas, seja gordura, cai consideravelmente. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, mais de 35% dos brasileiros com mais de 60 anos já apresentam algum grau de comprometimento hepático, e a maioria absoluta dessas pessoas não sabe disso. Está vivendo normalmente, tomando o mesmo café da manhã de sempre, fazendo os mesmos hábitos de sempre, sem suspeitar do que está acontecendo dentro do corpo. E foi exatamente essa realidade que eu encontrei quando conheci o seu Benedito. Benedito tinha 67 anos, era aposentado, morava em Belo Horizonte e chegou ao meu consultório numa tarde de quarta-feira apoiado no braço da filha. Ele estava com os olhos marejados antes mesmo de sentar. A filha me olhou com um jeito que eu reconheço muito bem depois de tantos anos de consultório. Era o olhar de quem está com medo de ouvir uma notícia ruim, mas que ao mesmo tempo já não aguenta mais não saber a verdade. Doutor, ele disse, com a voz falhando, eu tô com muito cansaço faz uns meses. A barriga tá inchando. Fiz uns exames e o médico falou que meu fígado tá com problema. Mas ele não me explicou direito o que é. Eu tenho medo de morrer e deixar meus netos sem avô. Os exames dele mostravam esteatose hepática grau 2, as enzimas hepáticas bastante alteradas e o colesterol LDL nas alturas. Quando fui analisar a rotina dele, ficou claro o que estava acontecendo.
Benedito tinha uma série de hábitos que, separadamente, pareceriam inofensivos para qualquer pessoa. Mas juntos, e combinados com a idade dele, estavam destruindo o fígado devagar, dia após dia. Ao longo dos próximos meses, trabalhamos juntos na mudança desses hábitos. 4 meses depois, a estartose havia regredido de grau 2 para grau 1. As enzimas hepáticas normalizaram. O colesterol caiu 42 pontos. E o seu Benedito voltou ao consultório andando sozinho, com um sorriso enorme no rosto. Doutor, o senhor me devolveu a vida. Eu voltei a brincar com meus netos no parque. Coisa que eu não fazia faz mais de 1 ano. É por histórias como a do seu Benedito que eu faço esse trabalho. E agora eu quero te mostrar exatamente o que estava destruindo o fígado dele, porque há uma chance muito grande de que esses mesmos hábitos façam parte da sua rotina também. Vamos começar por algo que vai te surpreender, porque é uma das coisas mais comuns, mais aceitas socialmente, e ao mesmo tempo uma das mais perigosas para o fígado depois dos 60. Estou falando do consumo de medicamentos por conta própria. Pode parecer exagero, mas pesquisas da Fiocruz revelaram que cerca de 70% dos brasileiros com mais de 60 anos tomam pelo menos 5 medicamentos diferentes por dia. E desse grupo, uma parcela significativa inclui remédios comprados sem receita, automedicação, analgésicos, anti-inflamatórios, vitaminas em doses altas, remédios para dormir disponíveis na farmácia sem precisar de prescrição. Tudo isso com a sensação de que, se não precisa de receita, é porque não faz mal. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Quase todos os medicamentos que você ingere passam pelo fígado para serem metabolizados. É o fígado que os processa, transforma e elimina do organismo. E quando você tem mais de 60 anos, com um fígado que já funciona com capacidade reduzida, essa sobrecarga pode ser devastadora. O paracetamol, por exemplo, aquele remédiozinho comum que todo mundo toma para dor de cabeça, é seguro em doses corretas. Mas quando tomado em excesso, ou combinado com outros medicamentos, ele produz um subproduto tóxico chamado NAPT que literalmente destrói as células do fígado. E o problema é que muita gente toma um para dor de cabeça, outro para dor nas costas, um xarope para tosse que também tem paracetamol na fórmula, e no fim do dia consumiu uma dose que o fígado de 67 anos simplesmente não consegue processar com segurança. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno e diclofenaco, são igualmente perigosos. Além de afetar o fígado, eles comprometem os rins e o estômago. E ainda assim são vendidos livremente nas farmácias e consumidos como se fossem balas. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de todas as regiões do Brasil. Não é uma questão de escolaridade ou de renda. É uma questão de informação. Ninguém ensina isso. O que você pode fazer na prática? Simples, nunca tome nenhum medicamento, seja ele com ou sem receita, sem consultar o seu médico. Se você já toma mais de 3 remédios por dia, peça ao seu médico uma revisão completa, o que em medicina chamamos de revisão da polifarmácia, especialmente voltada para a saúde do seu fígado. Cada remédio que pode ser eliminado ou substituído é um peso a menos para esse órgão tão sobrecarregado. Agora vem a parte que vai te surpreender. E eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque esse próximo hábito é um dos mais subestimados que eu conheço, e ao mesmo tempo um dos que mais aparecem nas histórias dos meus pacientes. Estou falando do consumo de frituras e alimentos ultraprocessados como parte da rotina diária. Eu sei o que você está pensando, doutor, todo mundo sabe que fritura faz mal. E sim, todo mundo sabe. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o mecanismo específico pelo qual isso destrói o fígado, e por que esse mecanismo se torna particularmente perigoso depois dos 60. Quando você consome gorduras trans e gorduras saturadas em excesso, especialmente as presentes em frituras, biscoitos industrializados, embutidos como salsicha e mortadela, e produtos de panificação industrializados, essas gorduras chegam ao fígado e começam a se acumular dentro das células hepáticas. Esse acúmulo se chama estartose hepática, popularmente conhecida como fígado gorduroso. E sabe o que é pior? O fígado gorduroso não dói. Não causa febre. Não te acorda às 3 da manhã com um grito de dor.
Ele simplesmente vai ficando cada vez mais gorduroso, cada vez mais inflamado, cada vez mais disfuncional, enquanto você vai achando que está bem. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, a esteatose hepática não alcoólica já afeta aproximadamente 30% da população adulta brasileira. Mas entre pessoas com mais de 60 anos, com sobrepeso ou com histórico de diabetes, esse número sobe para quase 60%. Pensa comigo, se o fígado está cheio de gordura, ele não consegue fazer o seu trabalho direito. Não filtra bem o sangue. Não metaboliza bem os remédios. Não regula bem o açúcar. Não produz bem as proteínas necessárias. É como tentar trabalhar com os pulmões cheios de fumaça. Dá para funcionar por um tempo, mas não por muito tempo. E a progressão é silenciosa e cruel. Esteatose vira esteatohepatite, que é a inflamação do fígado gorduroso. Esteatohepatite pode virar fibrose. Fibrose pode virar cirrose. E cirrose pode virar insuficiência hepática ou câncer de fígado. Tudo isso começando com aquela coxinha de vez em quando. Aquele pacote de biscoito recheado no lanche da tarde. Aquela salsicha no café da manhã. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber? Me conta aqui nos comentários sua experiência. Escreve a palavra fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso. Na prática, o que fazer? Não precisa virar monge nem comer só salada pelo resto da vida. Mas precisa de consciência. Limite as frituras a, no máximo, uma vez por semana. Substitua os biscoitos industrializados por frutas, castanhas e iogurte natural. Leia o rótulo dos produtos. Se a lista de ingredientes tiver mais de 5 itens e você não reconhecer metade deles, é sinal de que esse produto não é amigo do seu fígado. Mas o próximo hábito é ainda mais poderoso. E aposto que ele faz parte da sua rotina de uma forma que você nunca associou ao fígado. Estou falando do sedentarismo. Da falta de movimento no dia a dia. Depois dos 60, é muito comum que as pessoas reduzam drasticamente o nível de atividade física. As dores nas articulações aumentam, o cansaço parece maior, a disposição parece menor, e aos poucos o sofá vai ganhando a batalha contra a caminhada. E isso é completamente compreensível do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista do fígado, é devastador. Aqui está o que ninguém te conta sobre a relação entre movimento e fígado. Quando você se movimenta, os músculos do seu corpo consomem glicose e gordura como combustível. Isso significa que há menos gordura circulando no sangue para ser depositada no fígado. Além disso, o exercício físico, mesmo mais leve, estimula a produção de uma substância chamada interleucina 6, que tem um efeito anti-inflamatório direto sobre o fígado. Estudos da USP mostraram que pessoas sedentárias com mais de 60 anos têm até 45% mais chance de desenvolver esteatose hepática do que pessoas ativas da mesma faixa etária. E o mais impressionante, apenas 30 minutos de caminhada leve, 5 vezes por semana, já são suficientes para reduzir significativamente o acúmulo de gordura no fígado em apenas 3 meses. 30 minutos. Não 1 hora. Não academia 5 vezes por semana. 30 minutos de caminhada. Foi exatamente isso que aconteceu com a dona Conceição, 72 anos, aposentada, que veio me ver em Curitiba num dia de inverno. Ela entrou no consultório com dificuldade de caminhar, apoiada em uma bengala, com o rosto carregado de preocupação. A nora que a trouxe me disse em voz baixa, antes de ela entrar: "Doutor, ela tá desistindo. Fala que não adianta mais." Quando a dona Conceição se sentou na cadeira e me olhou, ela disse com uma voz cansada, quase sem tom: "Doutor, eu não aguento mais esse cansaço. Parece que meu corpo desistiu de mim. Fiz exame e falaram que meu fígado tá com problema. Com a minha idade, tem jeito. Tem jeito, dona Conceição. Sempre tem jeito." Os exames dela mostravam esteatose grau 2 e níveis elevados de triglicerídeos. A rotina dela era quase completamente sedentária. Acordava, tomava café, ficava na cadeira de balanço, almoçava, dormia, jantava, dormia de novo.
Nenhum movimento significativo durante o dia. Começamos com 5 minutos de caminhada leve na calçada em frente à casa dela. 5 minutos. Com a progressão gradual, em 2 meses ela já estava fazendo 25 minutos por dia. Em 4 meses, os triglicerídeos caíram 53 pontos. A estartose regrediu para grau 1. E a dona Conceição voltou ao consultório sem a bengala, com um brilho nos olhos que não estava lá na primeira consulta. Eu voltei a ter energia para cuidar das minhas plantas, doutor. Parece que eu renasci. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. E é algo que a maioria absoluta das pessoas jamais associaria ao fígado. Estou falando da privação de sono. De dormir mal, de forma irregular, ou de dormir pouco de forma crônica. Depois dos 60, os padrões de sono mudam. É natural. Mas muitas pessoas passam a aceitar o sono ruim como uma inevitabilidade da idade, quando na verdade ele é um problema tratável com consequências sérias para o fígado. O que acontece no fígado enquanto você dorme? Durante o sono profundo, o fígado passa por um processo intenso de regeneração celular. As células danificadas são reparadas, as toxinas acumuladas durante o dia são eliminadas e o metabolismo lipídico, ou seja, o processamento de gorduras, é regulado. Quando você dorme mal, esse processo é interrompido ou comprometido. Dados da Fiocruz revelaram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite de forma consistente têm um risco até 38% maior de desenvolver doenças hepáticas crônicas em comparação com pessoas que dormem entre 7 e 9 horas. E mais do que isso, o sono ruim eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que por sua vez estimula o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura que fica em volta dos órgãos internos, incluindo o fígado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você sabe que está passando por problemas de saúde e ainda não encontrou as respostas. Esse vídeo pode fazer uma diferença enorme na vida dessa pessoa. E o mais assustador é que o sono ruim cria um ciclo vicioso com o fígado. O fígado comprometido produz mais toxinas circulantes no sangue, que prejudicam ainda mais a qualidade do sono, que prejudica ainda mais o fígado, que prejudica ainda mais o sono. E assim por diante. Na prática, estabeleça um horário fixo para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Evite telas, celular, televisão, tablet, pelo menos 1 hora antes de deitar. A luz azul emitida por esses dispositivos interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Mantenha o quarto fresco, escuro e silencioso. E se o sono ruim for um problema persistente, converse com um médico. Não aceite isso como normal. Não é normal. É tratável. Agora, vem num hábito que eu preciso abordar com muito cuidado, porque ele envolve uma substância que é completamente aceita socialmente, vendida em qualquer supermercado, presente em praticamente todos os eventos sociais, e que ao mesmo tempo é um dos maiores venenos que o fígado humano conhece. Estou falando do álcool. Eu sei que muita gente que está assistindo a esse vídeo não se considera um bebedor de problema. Não bebe todo dia. Não perde o controle. Toma uma cervejinha no almoço de domingo, uma taça de vinho no jantar de sexta, talvez um uísque numa festa de aniversário. Isso não é problema, é? E aqui está o segredo que muda tudo. Para um fígado de 60 anos ou mais, sim. Pode ser. O fígado é o único órgão capaz de metabolizar o álcool. Quando você bebe, o álcool vai direto para o fígado, que começa a trabalhar para transformá-la em substâncias menos tóxicas. Mas esse processo produz intermediários altamente inflamatórios, especialmente o acetaldeído, que danifica as células hepáticas, promove inflamação e, com o tempo, se o consumo for regular, leva à cirrose. Depois dos 60, 2 fatores tornam essa situação ainda mais perigosa. Primeiro, a massa muscular reduzida que vem com a idade significa que o álcool se distribui de forma mais concentrada pelo corpo, chegando ao fígado em doses mais altas mesmo que você tenha bebido a mesma quantidade de sempre. Segundo, se você toma medicamentos, e já vimos que a maioria das pessoas com mais de 60 anos toma vários, o álcool interfere diretamente no metabolismo desses medicamentos, podendo torná-los mais tóxicos para o fígado ou simplesmente ineficazes.
A Sociedade Brasileira de Hepatologia recomenda que pessoas com mais de 60 anos, especialmente aquelas com qualquer grau de comprometimento hepático já diagnosticado, eliminem completamente o consumo de álcool. Para pessoas sem diagnóstico hepático, o consumo deve ser extremamente ocasional e em quantidades mínimas. Eu atendi um senhor de 63 anos, o seu Arnaldo, em Porto Alegre, que foi trazido ao consultório pelo filho num estado de grande fragilidade. Tinha perdido quase 8 quilos em 2 meses, a barriga estava visivelmente aumentada de volume, os olhos tinham um leve tom amarelado. O filho me disse antes de ele entrar: "Doutor, meu pai bebe há anos, mas nunca foi excessivo. Umas 2 cervejas por dia, às vezes 3. Eu não pensei que fosse problema." Quando o seu Arnaldo se sentou na minha frente, ele me olhou com um olhar que eu nunca esqueço. Era um olhar de homem que sabe que fez algo errado, mas não sabia o quanto. "Doutor", ele disse, "eu não sabia que meu fígado estava assim. Eu achei que era problema de quem bebia demais. Não de quem bebia moderado como eu. 2 cervejas por dia, ao longo de 15 anos, com mais de 60 anos de idade. Isso foi suficiente para ele chegar com cirrose hepática em estágio inicial. Levamos quase 1 ano de trabalho intenso, com abstinência total, acompanhamento nutricional e medicamentoso rigoroso, para estabilizar o quadro. A cirrose não some, mas paramos a progressão." E o seu Arnaldo me disse: "Na última consulta, eu larguei a cerveja. E hoje eu agradeço por ter descoberto isso ainda em tempo. Pelo menos agora eu sei que posso estar presente para ver meu neto crescer." Se isso te soa familiar, comenta fígado aqui embaixo. Mas existe ainda mais um hábito que eu preciso mencionar antes de chegarmos à parte prática, e é um hábito que eu classificaria como o mais traiçoeiro de todos. Porque ele é saudável. Porque ele é recomendado. Porque ninguém, em hipótese alguma, suspeita que ele possa fazer mal ao fígado. Estou falando do consumo excessivo de suplementos sem orientação médica. Vivemos numa era de suplementação desenfreada. Vitamina D, vitamina C, complexo B, ômega 3, cúrcuma, sinimarina, extrato de alcachofra, proteína em pó, creatina, colágeno. Todos vendidos como se fossem completamente inofensivos porque são naturais. Pensa comigo, o que é natural não é necessariamente seguro em qualquer dose. O cogumelo da morte é natural. O arsênio é natural. A dose faz o veneno. E isso é uma das primeiras coisas que se aprende na medicina. O fígado precisa metabolizar os suplementos da mesma forma que metaboliza os medicamentos. E quando você combina 5, 6, 7 suplementos diferentes, todos passando pelo fígado ao mesmo tempo, a sobrecarga pode ser considerável. Estudos da Universidade Federal de São Paulo mostraram que hepatite induzida por suplementos, que é a inflamação do fígado causada por excesso de suplementação, é uma causa crescente de hospitalização entre pessoas com mais de 55 anos no Brasil. A vitamina D, por exemplo, é fundamental para a saúde. Mas em doses muito altas, acima de 10.000 unidades internacionais por dia de forma contínua, ela se acumula no organismo e pode causar toxicidade hepática. O mesmo vale para a vitamina A, altamente lipossolúvel, que em excesso se deposita no fígado e pode causar fibrose. Suplementos à base de ervas, especialmente os importados e vendidos pela internet, são um capítulo à parte. Muitos deles contêm substâncias que ainda não foram adequadamente estudadas, ou que em interação com medicamentos comuns como anticoagulantes e antihipertensivos podem causar danos sérios ao fígado. A regra de ouro é simples: nenhum suplemento, por mais natural que seja, deve ser iniciado sem avaliação médica e sem exames de função hepática como parâmetro de acompanhamento. Agora, vamos chegar à parte que mais importa: o que você pode fazer de forma concreta, a partir de agora, para proteger o seu fígado e reverter danos que já possam ter começado. Mas cuidado, existe um erro que quase todo mundo comete quando toma conhecimento de informações como essas. O erro de querer resolver tudo de uma só vez, na segunda-feira, com uma mudança radical, uma dieta impossível, um regime de exercícios para uma pessoa de 20 anos. E aí, na quarta-feira, porque é impossível, a pessoa abandona tudo e volta ao ponto de partida. Isso não funciona. O fígado não precisa de heroísmo.
precisa de consistência. A primeira coisa que você pode fazer, já hoje, é beber mais água. Parece simples demais. Parece pouco. Mas a hidratação adequada, em torno de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, é fundamental para que o fígado consiga eliminar toxinas de forma eficiente. O fígado precisa de água para produzir bile, para realizar reações metabólicas e para eliminar os produtos finais do metabolismo pelo rim e pelo intestino. Quando você está desidratado, tudo isso fica mais lento, mais trabalhoso, mais ineficiente. A segunda coisa é introduzir alimentos que são conhecidos como hepatoprotetores, ou seja, que protegem ativamente o fígado. Beterraba, alho, abacate, brócolis, folhas verdes escuras como couve e espinafre, e o café, sim, o café, desde que consumido sem açúcar e em quantidade moderada, tem evidências sólidas de efeito protetor sobre o fígado. Não precisa comer todos eles todos os dias, mas inclua cada um deles na sua semana. A terceira coisa é criar uma lista completa de tudo o que você toma, sejam medicamentos, sejam suplementos, sejam chás, sejam remédios caseiros, e levar essa lista ao seu médico pedindo especificamente uma avaliação do impacto hepático dessas substâncias. Você pode se surpreender com o que vai descobrir. A quarta coisa é fazer exames de função hepática regularmente. Os principais são a TGO, a TGP, a gama-GT e a fosfatase alcalina. Em conjunto com um ultrassom abdominal, eles dão uma fotografia bastante precisa do estado do seu fígado. Esses exames são simples, baratos, cobertos pelo plano de saúde na maioria dos casos, e deveriam ser feitos pelo menos uma vez por ano por qualquer pessoa com mais de 60 anos. E por último, um hábito que vai contra o que muita gente acredita: reduz o consumo de açúcar refinado. Não só a gordura, mas o açúcar em excesso também vira gordura no fígado, por meio de um processo chamado lipogênese de novo, que em português significa literalmente criação de nova gordura. O refrigerante, o suco de caixinha, o bolo do café da manhã, o biscoito recheado, todos eles carregam açúcar em quantidades que o fígado de uma pessoa de 60 anos simplesmente não processa com eficiência. O resultado é acúmulo de gordura hepática, exatamente a mesma estartose que vimos antes. Considera se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos sobre saúde do fígado, protocolos detalhados e orientações personalizadas que não estão disponíveis nos vídeos públicos. Quero te contar ainda sobre a Dona Fernanda, 70 anos, aposentada, moradora de Salvador, que chegou ao meu consultório trazida pela filha num estado que me partiu o coração. Ela estava muito magra, com a pele amarelada, os olhos cansados. A filha me contou que a mãe tinha perdido o apetite completamente e que às vezes parecia confusa, desorientada. Doutor, a Dona Fernanda me disse com uma voz fraquinha, eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Nunca bebi, nunca fumei. Como que eu tô assim? Eu tenho medo de não ver minha neta crescer. Quando analisamos a história dela em detalhes, encontramos a causa. A Dona Fernanda tomava 6 suplementos diferentes comprados por recomendação de uma amiga numa loja de produtos naturais, mais 3 medicamentos prescritos por 2 médicos diferentes que não sabiam o que o outro estava prescrevendo. Uma das combinações estava causando hepatotoxicidade severa. Inflamação hepática grave. Com a suspensão imediata dos suplementos, a revisão completa dos medicamentos e o início de um acompanhamento nutricional adequado, em 6 meses os exames dela normalizaram completamente. A pele voltou à cor normal. O apetite voltou. A clareza mental voltou. Na última consulta, ela chegou com um álbum de fotos. Doutor, esse aqui é meu neto mais novo. Ele nasceu 2 meses atrás. Eu estava lá na sala de parto. O senhor me deu esse presente. E eu precisei conter a emoção, porque é para isso que a medicina existe. Para resumir tudo o que vimos hoje, e fazer isso de forma que você leve consigo, os hábitos que destroem o fígado depois dos 60 não são os hábitos dos filmes, os bêbados caídos em calçadas ou os viciados em drogas pesadas. São os hábitos cotidianos e aceitos, a automedicação com remédios comprados na farmácia, o consumo regular de frituras e ultraprocessados, o sedentarismo encarado como descanso merecido, o sono ruim aceito como inevitável, o consumo moderado de álcool encarado como inofensivo,
e a suplementação sem orientação encarada como prevenção. Cada um desses hábitos, sozinho, já representa um risco real para o fígado de uma pessoa com mais de 60 anos. Combinados, como muitas vezes acontece, eles se potencializam mutuamente e criam um caminho de destruição silenciosa que pode levar décadas para se manifestar, mas quando se manifesta, pode ser irreversível. A informação certa, na hora certa, pode salvar seu fígado. E essa é a razão pela qual eu faço esse trabalho. Não para assustar. Não para criar ansiedade. Mas para iluminar caminhos que muitas vezes estão na escuridão por falta de conhecimento acessível. Você tem o poder de mudar esse rumo. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Com uma escolha de cada vez. Com um hábito de cada vez. Com um exame marcado essa semana. Com um copo de água a mais hoje à tarde. Com uma caminhada de 10 minutos amanhã de manhã. Pequenas mudanças geram grandes resultados, e o seu fígado é capaz de uma recuperação que vai te surpreender quando você der a ele as condições que ele precisa. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o seu fígado manda quando está pedindo socorro. Sinais que a maioria das pessoas ignora por anos achando que são sintomas de outra coisa, mas que na verdade são um grito do fígado por ajuda. Você não vai querer perder esse vídeo. Um abraço. Cuide do seu fígado e até o próximo vídeo.